Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Espanha, né, que foi eleita pela The Economist, quer dizer, The Economist, como a melhor economia de 2024. Olha que coisa curiosa, né? Uma economia que está gerenciada por esquerdistas, né? O esquerdista ainda está no poder lá, o Pedro Sánchez, e a The Economist, como todo bom comunista, como todo bom folhetim comunista, elegem eles como a melhor economia de 2024. Eu tenho vários questionamentos aqui, mas pelo menos tem alguns pontos que eu acho interessantes aqui que eles levantam dessa história. Primeiro, que isso é devido a reformas que foram feitas antes do governo atual. Está parecendo aquela história dos bancos que melhoram a nota de crédito do Brasil, citando o Bolsonaro, citando o Temer, né? O Lula mesmo só faz merda, mas eles aumentam agora a nota de crédito do Brasil, citando reformas anteriores. E outra coisa interessante é a questão também da manufatura, né? Porque a Espanha, um ponto positivo para a Espanha foi justamente que ela abandonou de vez esse negócio de querer industrialização e coisa e tal. E realmente, esse fetiche por indústria é uma besteira no final das contas, né? E é um erro que o Brasil está cometendo nesse momento. E finalmente, vale lembrar que muitas vezes esse negócio, embora eles estão dizendo que a economia seja boa, tem muita gente reclamando lá na Espanha exatamente por excesso de interferência do governo. Por exemplo, aqui a gente está falando que as imobiliárias pararam de anunciar aluguéis. Sabe por quê? Porque a demanda é tão grande, é tanta gente querendo aluguel, que simplesmente não vale a pena anunciar um apartamento para alugar, porque é tanta gente demandando, né, aplicando, querendo alugar aquele apartamento, que dá trabalho demais para as imobiliárias. Como é que chegou nesse nível? Eu vou explicar para vocês. Foi com interferência do governo. Essa notícia foi sugerida por Helena, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, começando aqui com a The Economist, né? The Economist, vocês sabem, é a revista mais comunista que tem no mundo. Eles só falam merda mesmo. E dentro desse parâmetro, eles fizeram aqui um indicador aqui que considerou 37 países. O Brasil não entrou nisso daí, porque, pelo menos isso, né? Imagina, se tivesse botado o Brasil aqui, é capaz do pessoal ter colocado o Brasil como a melhor economia. Comunista adora economia quebrada com excesso de gasto, né? O levantamento considerou uma série de indicadores, crescimento do PIB, inflação, desemprego, política fiscal, desempenho do mercado de ações e coisa e tal. Consideraram um monte de coisa e chegaram nesse ranking aqui, né? De Espanha em primeiro lugar, Irlanda em segundo, Dinamarca, Grécia, Itália, Colômbia. Até a Colômbia apareceu aqui, o Brasil não entrou, né? Mas enfim, essa é a situação que eles estão colocando lá pela The Economist, né? Tem algumas coisas interessantes? Tem algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, eles dizem aqui que a Espanha teve um aumento do crescimento econômico geral mais rápido que nos Estados Unidos, né? E estão colhendo fruto de reformas passadas. Então, ou seja, isso é que é o ponto que eles colocam aqui, né? Mais uma vez, o pessoal de esquerda colhendo fruto de reformas que foram feitas antes por governos de direita e que o efeito começa a melhorar depois, né? Se você se questiona por que o governo Lula ainda não desabou completamente, é porque o Paulo Guedes deixou a economia bem arranjada, né? Aqui, ó. Um exemplo, uma lição é focar em serviços e não fetichizar a manufatura. Isso é uma coisa que realmente é uma dica interessante, que eu acho que é um problema que o Brasil tem, tá? Muita gente acha que não, que a indústria, o Brasil está se desindustrializando, que temos que incentivar a indústria e não sei o que lá. Pior do que isso, se você parar para pensar, toda essa reforma tributária absurda que foi aprovada no Congresso recentemente, ela é justamente para ajudar a indústria no Brasil, né? Porque ela vai aumentar muitos impostos para o setor de serviços, que emprega 99% das pessoas no Brasil, e vai diminuir impostos para indústrias, né? Então, ou seja, quem vai se beneficiar dessa história é a indústria. E o problema é esse, porque o pessoal fica com essa ideia, não porque a indústria é importante, porque temos que ter indústria, não sei o que lá, sendo que, no final das contas, não. O importante é a economia girar. A economia é uma grande rede neural em que todos nós fazemos partes. É as sinapses que a gente tem justamente quando a gente compra e vende alguma coisa. A sinapse é controlada pelo preço, que é o nosso neurotransmissor que tem ali. Então funciona a sociedade como uma rede neural, cuja tarefa é justamente alocar recursos escassos. É isso que faz a economia. A economia é como a sociedade se comporta para alocar os recursos escassos que tem nessa economia. Os recursos que não são escassos não interessam, porque no final das contas não fazem falta, todo mundo pode ter infinitos deles. Então a questão toda são os recursos escassos.
E quanto menos o governo interfere nisso, melhor funciona a economia, né? A economia ela tem essa capacidade de justamente se redirecionar. E lá na Espanha, justamente pelo governo interferir menos, ela acabou se redirecionando para serviços, porque é isso que é o futuro, não tem alternativa. Indústria vai ser cada vez mais commodity, né? Não se gera muito valor com isso. A ideia do governo Lula com essa reforma tributária e de tanta gente da direita também que fala que não, porque indústria, que precisamos de mais indústria no Brasil e não sei o que lá, não precisamos de nada, precisamos deixar a economia decidir o que ela vai fazer. Se realmente for necessário indústria no Brasil, naturalmente a indústria vai surgir. Se não for necessário, não vai surgir, não tem problema nenhum, o setor de serviço é perfeitamente razoável para você conseguir ter uma sociedade com muita riqueza, né? O que importa na sociedade é a sociedade fazer comércio, comprar e vender. É isso que faz diferença, é isso que enriquece uma sociedade no final das contas. Indústria, minas e não sei o que lá, recursos minerais e coisas e tal, são importantes, não estou dizendo que não são importantes não, mas isso tudo é muito menos do que o varejo, que a compra e venda, que negócios que são feitos, né? Enfim, é lógico, eu discordo da ideia comunista, eu acho que a Espanha não está tão bem assim, mas essa essa crítica que eles fazem, esse fetiche por indústria, eu acho que o Brasil deveria ouvir. Infelizmente, já é passado, né? A reforma tributária já passou, a gente vai ter problemas com isso, porque a maior parte das pessoas trabalha no setor de serviços, é o setor que tende a crescer cada vez mais, principalmente em relação a emprego, e no final das contas vai ficar todo mundo sobrecarregado, sobretaxado, enquanto a indústria está lá tranquilinha, sem nenhuma utilidade real para a sociedade brasileira, né? Agora, mesmo lá na Espanha, você tem problemas bastante sérios, né? A gente falou sobre isso há algum tempo atrás, que a questão dos aluguéis na Espanha é muito complicado lá, o pessoal tem reclamado muito, inclusive, de Airbnb. Eu estou aqui na Grécia nesse momento, estou no Airbnb. Airbnb, vocês sabem, se você tem um imóvel, você pode transformar esse imóvel num quarto de hotel. Você bota para alugar, a pessoa que é o turista, que quer ir para a cidade, ela vai lá e aluga o seu Airbnb e coisa e tal, e tem de vários tipos e coisa e tal, tem uns muito bons, outros muito ruins e coisa e tal. Mas, enfim, atende uma necessidade no mercado. Primeiro, atende as pessoas que têm imóvel e não têm uma destinação para esse imóvel, e atende também as pessoas que querem viajar e acham o hotel muito caro, né? O hotel aqui na Grécia é muito caro. Então, é uma excelente solução para todo mundo. Só que aí o que começa a acontecer, né? O que o pessoal na Espanha reclama? Como a Espanha é um país muito turístico, principalmente em cidades muito turísticas, muita gente prefere colocar o imóvel como Airbnb ao invés de alugar da maneira tradicional, para uma pessoa morar, uma família morar durante um tempo. E isso leva à falta de imóveis para alugar lá na Espanha, né? A solução para isso só tem uma, é construir mais imóveis, porque você tem demanda dos dois lados. O recurso escasso nesse caso é imóvel. Então o que deveria acontecer é estímulo de construção de imóvel, é tirar zoneamento urbano, diminuir as limitações de zoneamento urbano para que se construa mais prédios, se construa mais imóveis para resolver essa demanda que está faltando. Mas aí, o que o pessoal faz? Resolve criar uma lei. O governo fala, não, vou resolver o problema. O governo vai lá e fala, não, vou fazer uma lei aqui para proibir Airbnb, para dificultar o aluguel, para proibir reajuste de aluguel e não sei o que lá. E cai naquele problema que eu falo para vocês. Toda lei, ela representa um custo. E o custo de uma lei que é colocada sobre uma relação voluntária de duas pessoas, a parte mais fraca é que vai pagar o custo dessa lei. Então para pensar, como é que é o problema do aluguel? O aluguel é uma relação voluntária, você não precisa alugar o seu imóvel, você aluga se você quiser. A pessoa que vai alugar o seu imóvel também não precisa alugar o seu imóvel, ela pode alugar o seu imóvel, pode alugar outro imóvel, pode continuar morando com os pais, pode morar debaixo da ponte, ela pode fazer um monte de coisa, né? Existem opções dos dois lados, nada ali é obrigatório. Então, como essa lei é uma lei coercitiva colocada sobre uma relação voluntária, o custo dessa lei vai ser sempre jogado para a parte mais fraca. Ou seja, resultado disso, o pessoal começa a chorar, governo, resolva para a gente o problema do aluguel. Aí o governo fala, o deputado, vou resolver o seu problema de aluguel, vou fazer uma lei maravilhosa proibindo Airbnb, proibindo aumento de preço de aluguel, e aí quem se ferra? A pessoa que está procurando aluguel, porque tipicamente é o ponto mais fraco dessa história. A pessoa que... lembra, o que eu quero dizer com ponto mais fraco? É a pessoa que tem mais pressa em fechar o negócio, que precisa mais fechar o negócio. É voluntário dos dois lados, ninguém precisa fazer o negócio.
Mas geralmente tem um lado que quer mais fechar esse negócio e é o pessoal que quer alugar, porque ninguém gosta de morar debaixo da ponte. Morar debaixo da ponte é chato, morar com os pais nem sempre é o ideal, então muitas vezes as pessoas querem muito alugar um imóvel, elas acabam pagando o preço disso daí. E a Espanha é mestre nesse tipo de coisa, já fez inúmeras leis para dificultar aluguel e coisa e tal. O que está acontecendo? Está cada vez mais difícil você alugar. É tanta gente procurando os imóveis que as imobiliárias pararam de anunciar. Elas não anunciam mais, porque se ela botar um anúncio de um imóvel qualquer para alugar, é tanta gente querendo alugar aquele imóvel, é tanta demanda que eles recebem, que dá muito trabalho para eles. E eles não podem recusar as demandas, tem que avaliar todas elas, porque senão o pessoal entra na justiça contra eles. Então, o que acontece? Simplesmente não se anuncia mais, não tem mais, acabou imóvel para alugar na Espanha. Ninguém mais aluga imóvel na Espanha. Olha que maravilha. Parabéns aos socialistas em questão. Ou seja, o que está acontecendo aqui é isso, né? O governo finge que está ajudando, acaba atrapalhando. É o que acontece com a CLT no Brasil também, que eu falo, o governo finge que está ajudando o trabalhador, na verdade está ferrando o trabalhador completamente. Governo não tem como resolver esses problemas econômicos. Ele finge que resolve isso, mas não resolve nada, só atrapalha. Só inclui mais custo, inclui mais impostos e prejudica sempre, 100% das vezes, a parte mais fraca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.